Se você gosta desse tipo de conteúdo bem completo, com boas oportunidades em fundos imobiliários de tijolo, não deixe de curtir esse vídeo, hein? E aproveita para marcar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. E se não for inscrito, bom, se inscreva no canal. Esses fundos imobiliários são tão interessantes que em pelo menos 2 deles eu já investi aproximadamente em R$30 mil, 15 mil mais ou menos em cada um pouco mais. E os outros 2 eu estou de olho, quem sabe entra na minha carteira em breve. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, é um vídeo que atende à solicitação de vocês, bons fundos imobiliários de tijolo, no detalhe. Então, se você já se inscreveu, vamos logo direto para o vídeo. E o primeiro fundo imobiliário é o GTWR11. O preço de uma cota custa R$ 84,00 aproximadamente, entregou um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 11,25%, está com P sobre VP bem interessante, 0,83%, tem uma ótima liquidez de aproximadamente R$1 milhão, liquidez diária, e subiu 16,92% nos últimos 12 meses. É um fundo de tijolo, segmento lajes corporativas, tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano, não tem nenhuma vacância zero, tem mais de 37.903 cotistas e um valor patrimonial de R$1,21 bilhão. O último rendimento por cota foi de 0,79. Fazendo uma comparação com a média do segmento, a gente tem um P sobre VP desse fundo imobiliário de 0,83 e comparando com a média do segmento é de 0,72. Isso tem uma explicação. O GTWR11 entregou um dividend yield bem acima dos seus concorrentes, 11,25% em comparação com a média do segmento, que é de 5,56%. Tem um valor patrimonial bem mais alto do que a média do segmento, 1,21 bilhão, e o valor patrimonial por cota de R$101, muito próximo do segmento. O yield mensal de 0,94 acima da média e o yield anual de 11,25 também acima da média. Trazendo mais detalhes desse fundo imobiliário, a gente pode observar que é um fundo imobiliário de tijolo do segmento lajes corporativas. E aí está um ponto de atenção, olha, ele só tem um imóvel e daqui a pouquinho a gente vai explorar mais, identificar que imóvel é esse e verificar se faz sentido investir nesse fundo imobiliário ou continuar investindo nesse fundo imobiliário. A taxa de administração de 0,25% ao ano, então é uma taxa baixa. E por ser um fundo de tijolo, é um fundo de imóveis físicos. O único ativo dele é o edifício Green Towers, que fica, como falei, no Distrito Federal. E é esse edifício aí, ó, o prédio do Banco do Brasil. Então esse é um fundo imobiliário que tem um locatário, um ativo, e que aluga esse prédio, esse ativo, esse grande edifício, para o Banco do Brasil. Tem bons resultados, mas é um fundo imobiliário monoativo, monoinquilino. O que você deve avaliar é se o resultado desse fundo imobiliário compensa esse risco agregado de ter apenas um ativo e um locatário. Uma sugestão é avaliar o prazo de contrato do Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada? Bom, sobre as características do contrato, é um tipo de contrato típico com vencimento em outubro de 2028, mês de reajuste em novembro. E no contrato consta também uma multa por rescisão antecipada de até 42 meses. Então, qual é a leitura que eu posso fazer desse contrato? Na minha avaliação, a gente tem um cliente garantido até 2028. Então, investir nesse fundo imobiliário por 1 ano, 2 anos, faz muito sentido. Um encerramento desse contrato é muito pouco provável, então a gente pode considerar aí as mesmas condições válidas até 2028. E caso haja um encerramento de contrato antecipado, mais uma vez isso é muito pouco provável, e isso acontecendo vai ter uma multa bem significativa aí que você pode trocar esse fundo imobiliário por outro. Não é uma recomendação, mas estou te mostrando didaticamente como analisar isso. E é importante frisar também que contratos desse tipo são renovados, na grande maioria das vezes. É muito comum aqui no Rio de Janeiro você ver um Banco do Brasil, um Banco do Itaú, esses prédios bastante imponentes, sendo utilizados por 10, 20, 30, 40 anos. Todos os detalhes estão na mesa. Eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira, mas não é uma recomendação. Vamos para o outro agora. E o próximo fundo imobiliário é o FATN11, que o preço de uma cota custa aproximadamente R$ 94,00, entregou um dividend yield médio de 10,84% nos últimos 12 meses, P sobre VP de 0,91, então está descontado, uma liquidez de quase R$1 milhão e subiu 11,47% nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário de segmento híbrido, fundo de tijolo, gestão ativa, taxa de administração de 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido, é uma taxa pequena, não tem vacância, mais de 10 mil cotistas e um valor patrimonial de R$307 milhões. O último rendimento por cota foi de 0,85 centavos. Fazendo uma comparação com o segmento, ele tem P sobre VP de 0,91
quando no segmento se encontra uma média de 0,83. Então, um pouquinho maior do que o segmento, P sobre VP. E a justificativa, novamente, é o dividend yield entregue, 10,84, bem acima da média do mercado, que é de 6,43. Lembrando que esse rendimento de 10,84 é isento de imposto de renda. Valor patrimonial de 307 milhões acima da média também. E o valor patrimonial por cota de R$ 103, muito próximo do que se encontra no segmento. Um dividend yield mensal de 0,91 e um dividend yield anual de 12 meses de 10,84%. Trazendo mais detalhes sobre esse fundo imobiliário, é um fundo imobiliário, como eu falei, de tijolo do segmento híbrido. Os imóveis desse fundo estão localizados em São Paulo, sendo um total de 43 imóveis. No relatório do gestor mostra que tem apenas 1% dos contratos para renovar agora em 2024, 23% em 2025, 28% dos contratos vão vencer em 2026, 28% em 2027, 17% em 2028 e 4% em 2029. Então, a média ponderada do prazo dos contratos é de 3,08 anos. A evolução da quantidade de cotistas é surpreendente. De 2020 até 2023, um aumento significativo. E no relatório do fundo também, se você baixar, você vai poder acompanhar ali detalhes dos ativos. Então, a gente tem nesse fundo imobiliário apenas uma localização, fica tudo em São Paulo, mas são vários ativos, mais de 40. E aconselho realmente você dar uma visitada lá no site desse fundo imobiliário, baixar o relatório e ver, porque é bastante completo, tem ainda bem mais informações. A gente não vai passar por tudo aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Vamos agora para o próximo fundo imobiliário. O próximo fundo imobiliário é o TRXF11, que o preço de uma cota custa R$ 109,50, entregou um dividend yield médio de 10,55%, isento de imposto de renda, P sobre VP de 1,01, não está com desconto, está no preço justo, uma liquidez de mais de R$ 8 milhões e subiu 17,52% nos últimos 12 meses. É um fundo imobiliário de imóveis comerciais, diferente dos fundos imobiliários que nós mostramos anteriormente, que se tratavam de lajes corporativas. É um fundo de tijolo, segmento híbrido, 147 mil cotistas, um valor patrimonial de 1,67 bilhão de reais e o último rendimento por cota foi de 0,90 centavos. Também tem vacância zero e a gente vai olhar mais detalhes agora. Comparando esse fundo imobiliário com o segmento, ele tem um P sobre VP de 1,01 e geralmente a média do segmento é 0,83. E novamente se justifica a procura por esse fundo imobiliário por causa do rendimento entregue. Nos últimos 12 meses, 10,55, enquanto a média do mercado é de 6,43. O valor patrimonial também bem acima da média, na casa do bilhão, e o valor patrimonial por cota muito próximo daquilo que é encontrado no mercado. Entregou um dividend yield de 0,82% no último mês e um dividend yield anual nos últimos 12 meses de 10,55%. É um fundo imobiliário que tem grande distribuição geográfica e a gente pode ver isso com mais facilidade aqui nessa tela, sendo a grande maioria dos ativos em São Paulo, 26, e os demais distribuídos em várias cidades. E no relatório do fundo mostra a alocação dos recursos, 64% em imóveis, 27% em outro fundo imobiliário, TRXB11, 5,7% em outros FIIs. Em relação ao perfil dos imóveis, 95% em varejo, 4,40% em logística, segmento de atuação do inquilino, 52% em atacadista, 11,89% em casa e construção e 32% no varejo. E os tipos de contrato, 94,97% atípico e 5,03% típico. Isso é um bom sinal. Em relação à diversificação de clientes, mais de 45% está na rede Açaí, 17% no Pão de Açúcar, 7,75% Grupo Mateus, 5% no Obra Max, quase 5% em Leroy Merlin, quase 3% no Extra e 2,23% no Carrefour. A gente consegue observar também toda a distribuição geográfica do fundo imobiliário nesse mapa. Em relação aos vencimentos dos contratos, aí tem um slide bastante interessante lá do gestor, que fala que tem um prazo médio de 14,69 anos, e a gente vê que não tem nenhum contrato para vencer até 2029, e apenas 4% dos contratos vão vencer em 2030, depois em 2032, 2,86% dos contratos, e em 2035 apenas, que vai vencer 43% dos contratos. E outra grande parte dos contratos vão vencer só em 2041, por isso que torna aí um prazo médio contratual bem alto, de 14,69 anos. E o que a gente pode concluir nesse fundo imobiliário, que talvez seja mais atrativo, é claro que tem números bastante interessantes em relação ao dividendo, P sobre VP, liquidez,
faz parte de uma lista de bons fundos imobiliários, o que aponta de mais relevante aí de que a duração do contrato é bastante extensa. Então você pode dormir tranquilo por bastante tempo em relação à renovação de contrato. Tem grande diversificação também, então é mais um fundo imobiliário interessante. Não é uma recomendação e agora a gente vai passar para o outro, que é um fundo imobiliário de shopping. E é o fundo imobiliário HSML11, que o preço de uma cota custa aproximadamente R$ 97,00, um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 9,33%, um P sobre VP justo de 1,01%, uma liquidez altíssima de mais de 5 milhões e subiu 27,41% nos últimos 12 meses. É do segmento shopping, varejo, fundo de tijolo, uma taxa de administração de 1,20% ao ano, uma vacância baixa de 4,10%. E é claro que existe uma previsão de que a vacância diminua ainda mais com essa diminuição da taxa de juros. As pessoas vão comprar mais, consumir mais clientes, mais lojistas. Tem mais de 190 mil cotistas e o último rendimento pago por cota foi de 0,80 centavos, e o valor patrimonial de quase 2 bilhões de reais. Comparando com o segmento, a gente tem um P sobre VP de 1,01 e o segmento de 0,80. Então, o P sobre VP está mais próximo do justo, não tem desconto nesse caso. Mas um dividend yield também bem mais interessante, de 9,33%, quando que em comparação com o segmento é de 6,61%. O valor patrimonial do fundo de 1,96 bilhão, né, quase 2 bilhões, em comparação com o que é praticado no mercado, verificado no mercado, é de menos de 1 bilhão. Um valor patrimonial por cota de 96,15, geralmente o fundo imobiliário de shopping é mais alto, e comparando com o segmento, a gente verifica que geralmente é de R$ 212 aproximadamente. Entregou um dividend yield de 0,82% no último mês, acima da média, e nos últimos 12 meses, 9,33%, também acima da média, lembrando que é nos fundos imobiliários, um rendimento isento de imposto de renda. Os imóveis estão localizados no Acre, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e São Paulo. É do segmento de shopping, varejo, possui mais de 20 milhões de cotas, dividido entre 190.998 cotistas. E o destaque do portfólio apontado pelo gestor é de que é o único fundo imobiliário de shopping center com posição majoritária em todos os ativos. Isso com certeza é bastante interessante. Tem uma administração ativa exclusiva, portfólio com 7 shopping centers em 5 estados diferentes e o maior dividend yield dos últimos 12 meses entre os seus pares. Então são sim informações bastante importantes, interessantes, porque mostram que os sócios têm posição majoritária em todos os fundos e esse fundo imobiliário entregou um dividend yield mais alto do que os seus pares. Então significa que, do ponto de vista do gestor, ele está fazendo um trabalho ativo ali para diminuir a vacância e negociando bons contratos para poder conseguir essa proeza aí de ter um dividend yield maior do que os seus pares, do que os concorrentes ou do que outros ativos do mesmo segmento. Bom, tá aí 4